Salve, salve, meu povo! E aí, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou doutorando em Ciência e Religião pela PUC Minas, em cotutela com a Universidade Laval do Canadá. Estou concluindo agora minha tese de doutorado, mas não, já concluí, né? Já está com os meus professores. E aí, em breve, vou defender a minha tese, enfim. Recebi alguns comentários, né, alguns mais educados, outros mais efusivos, sobre o último vídeo que eu fiz, sobre a relação entre Dom Antônio de Castro Maia e Plínio Corrêa de Oliveira. Agradeço a todos, na boa. Não fiquei aborrecido, nada disso. Tese não é Bíblia, não é livro sagrado, não é Corão, nada disso. Pode, deve ser questionada, é um conhecimento questionável, muito na boa, muito tranquilo. Um doutorado em Ciência e Religião, uma pesquisa em Ciência e Religião, a gente mexe com questões muito delicadas, porque a religião tem uma dimensão do sagrado, e às vezes você pode falar sobre alguns personagens, e aquilo ser entendido como um desrespeito, etc. Bom, então eu fiz questão de anotar as observações, né? Quero respondê-las com muito gosto. Por quê? Porque é assim que se faz o conhecimento acadêmico. Você tem uma ideia diferente, e aí chega-se uma síntese, né? Tese, antítese e síntese. Então, o conhecimento acadêmico, ele não é dogmático, não é sagrado, nada disso. Ele deve ser criterioso. E é o que eu tenho procurado ser. E acho que, a relação de Plínio Corrêa de Oliveira e de Antônio de Castro Maia começou em 1936 e foi até 1982. Isso há 46 anos, isso é coisa pra caramba. São dois personagens polêmicos do catolicismo. Não dá para tratar de maneira tranquila. Estou falando de dois personagens muito polêmicos que colecionaram admiradores e desafetos ao longo da sua trajetória. Existem pessoas que vão ler o meu livro e vão falar, nossa, que santo foi Castro Maia. Outros vão ler o mesmo texto e falar assim, canalha, crápula. Outros vão ler e falar assim, nossa, um conservador intransigente. Plínio Corrêa de Oliveira, a mesma coisa. E, no entanto, não cabe a mim, não é finalidade da ciência e religião entrar nessa dimensão valorativa de bom, ruim, certo ou não, feio ou bonito, etc. Isso não é competência. Bom, vou responder, né, as observações que fizeram. Coloquei aqui o meu laptop, enfim, as minhas fontes históricas. Eu trabalho com fontes históricas, cartas de ruptura de Plínio Corrêa de Oliveira e Antônio de Castro Maia, as cartas que Castro Maia mandou para Marcel Lefebvre. Eu passei 9 dias em Econe, pesquisei isso, enfim, uma série de fontes históricas primárias, né? Cartas escritas na primeira pessoa. E também, porque a minha tese ela é uma pesquisa documental bibliográfica, né? Eu trabalho com livros já publicados e trabalho com fontes primárias, pesquisas históricas, fontes primárias. Pois bem, corrigindo aqui, a militância de Plínio Corrêa de Oliveira começou em 1928. Ele foi escolhido em 1932, segundo suas memórias, pelo arcebispo Dom Duarte, para concorrer a uma cadeira no Congresso Nacional, que naquela época funcionava no Rio de Janeiro. Ele foi o deputado mais votado, com 24 mil votos. Ele tinha 24 anos, 24 mil votos. Foi em 1928 o início do apostolado do Plínio Corrêa de Oliveira. Em 1932 ele se tornou deputado, né, por conta da ALEC, a Liga Eleitoral Católica, e Dom Duarte pediu isso, ele recomendou, fez essa recomendação e ele acatou, participou da Constituinte de 32. Bom, ele conheceu Castro Maia em 1936, segundo suas próprias memórias, em 1936, o arcebispo de São Paulo era Dom Duarte, Leopoldo e Silva, mas o ato de apresentação Plínio Castro Maia e Plínio foi feito por Dom José Gaspar, bispo auxiliar de São Paulo, ok? Bom, aí teve uma pessoa aqui que me mandou mensagem, que eu faço questão de responder com muito carinho, muita atenção e muita gratidão,
Dando assim, no último vídeo você falou que Plínio e seu grupo ficou calado, mas desde 1928 até a sua morte, Dr. Plínio se dedicou todos os dias integralmente na atuação pública, na maior parte pelos bastidores. Bom, eu recebi aqui, eu ganhei de presente esse livro aqui, Dr. Nelson Fragelli. Muito obrigado, Dr. Nelson. Há bastante tempo eu já mandei e-mail para ele agradecendo. Agradeço aos integrantes do IPCO que me ajudaram na pesquisa. Não tenho a menor intenção de denegrir a imagem do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Muito tão pouco de Dom Antônio de Castro Maia. Trata-se de duas figuras polêmicas. Então, assim, pesquisar a vida dos dois assim, o meu objeto de pesquisa é o bispo Castro Maia, né? Mas envolve Plínio Corrêa de Oliveira. Afinal de contas, foram 46 anos de militância. Isso tem, assim, um impacto que pode causar um desconforto para algumas pessoas. Vinícius, então diga a verdade, isso não vai causar desconforto em ninguém. Bom, não é bem assim. Eu disse a verdade, então causei um certo desconforto, mas isso aqui para esclarecer. Na página 306, esse livro aqui, Memórias do Dr. Plínio, quando eu falo assim que ele ficou calado, eu vou usar as palavras que ele mesmo colocou. Não é que ele ficou calado, omisso, mas ele caiu no ostracismo. Né? Isso aqui, no isolamento e no ostracismo. Isso aqui, palavras do próprio Dr. Plínio. Minha situação é a mais dolorosa possível. Os senhores bispos das sedes mais importantes me hostilizam sem rebuços. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, particularmente em São Paulo, estou oficialmente colocado na categoria de lobo em pele de ovelha, que convém manter afastado do rebanho. Meu nome é cancelado de todos os congressos, de todas as reuniões e dos postos de atividade, por mais apagado que seja. Sou ainda diretor do Legionário, órgão cuja existência, autoridade no caso o arcebispo de São Paulo, né, na época Dom Mota, finge não perceber. Todos esses fatos repercutem intensamente nos meios católicos, onde passei a ser mal visto por muitos daqueles que outrora me estimavam. Nos meios sociais em geral percebe-se este ostracismo, sem que lhe conheçam as verdadeiras causas. Fico pouco exposto a suspeitas que podem atingir até a minha própria honorabilidade pessoal. Carta ao padre João de Castro e Costa, em 10 de dezembro de 1946. Isso aqui é a carta do Dr. Plínio. Então, quando ele fala que ele ficou calado, porque Castro Maia deixou de ser vigário da Diocese de São Paulo, assistente geral da Ação Católica, né? No último vídeo eu cometi um equívoco, falando que ele foi presidente. O presidente foi o Plínio Corrêa de Oliveira, em 40, 41, agora não lembro, mas eu pesquisei, o Dr. Plínio usou a palavra, vou usar esse verbo, tá? Assim, se valeu, né, do prestígio de Castro Maia, porque ele queria ser presidente da Ação Católica. Ele escreve isso, eu tenho essas memórias registradas do Dr. Plínio. E ele se torna, né? Dom José Gaspar coloca o Dr. Plínio como presidente da Ação Católica e o padre Castro Maia como vigário-geral da Diocese, membro do Cabido Catedrático Metropolitano da Arquidiocese. E depois, em 45, ele deixa essa função no centro, no coração da Arquidiocese, para se tornar vigário de uma paróquia de periferia, nem pároco ele foi. E Proença Sigor, Espanha, Dr. Plínio, nesse ostracismo aqui. Então, é disso aqui que eu estou falando, quando ele fala que ele foi calado. Bom, continuando aqui, sobre os estrondos contra a PFP, gostaria de ver onde Castro Maia condena a crença do profetismo, afirmação que está em 18 e 30, porque ele conhecia o discernimento dos espíritos do Dr. Plínio, bem antes de 1960. Moralistas dos mais renomados do mundo, de então, afirmavam que as obras do Dr. Plínio, em especial a Revolução contra a Revolução, são proféticas, no sentido católico do termo, da profecia do Novo Testamento. Bom, dom de discernimento do Espírito, assim,
por exemplo, o Dr. Plínio olhava uma foto e falava assim, pegava uma foto e falava assim, nossa, essa pessoa aqui ela precisa se converter, essa pessoa aqui ela tem a fraqueza da castidade, essa pessoa aqui ela tem a fraqueza do orgulho, essa pessoa aqui tem a virtude da humildade, então ela pode servir como sacerdote, pode ser freira, pode fazer parte do nosso movimento, etc. Assim, ele olhava para uma foto e então, ele olhava para uma pessoa e falava, né, descrevia a vida daquela pessoa. Isso não chega a ser uma questão extraordinária, assim, estou falando porque eu leio os livros do Padre Quevedo, gosto demais do Quevedo, enfim, polêmicas à parte, do não existe, o demônio não existe, mas onde ele fala do psigama. O psigama é uma faculdade que todo ser humano tem, que é a capacidade de conhecer o futuro, de precognição. Isso é uma faculdade espiritual. Essa questão do passado e presente, isso não chega a ser sobrenatural, mas o futuro sim. Você olha para uma pessoa, ou você sonha, eu vou estar no Titanic, o Titanic vai afundar, assim, a pessoa sonha com o Titanic afundando, eu tenho uma viagem para fazer, estou sonhando com um acidente, e aquilo acontece, então sonho com uma pessoa que está sofrendo um acidente, enfim, futuro, aquilo acontece mesmo. Isso é uma faculdade espiritual chamada psigama, ou precognição, né? Mas os membros da TFP falavam que o Dr. Plínio tinha esse discernimento do espírito, né? De profecias futuras, de coisas que aconteciam e coisas passadas. Ele escrevia a vida da pessoa. Eu conheço pessoas idôneas que falaram, já me disseram isso. Vinícius, o Plínio Corrêa de Oliveira falou isso comigo. Assim, ele descreveu a minha vida e falou coisas do meu futuro, e aconteceu, efetivamente. Bom, como é que eu trabalho? Eu trabalho com fontes primárias. Então, assim, as cartas de Econe, as cartas de ruptura com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, entre Plínio Corrêa de Oliveira e Castro Maia. Então, eu cito as próprias cartas, né? Eu marquei aqui uma carta de 3 de setembro de 79. Castro Maia escreve para Plínio Corrêa de Oliveira. Vou aumentar aqui, né? Seu caso, permita-me dizer coloque em francês, avec infiniment de respect, que não julgo dotado de qualquer dom carismático especial. Acho inteligente, reto, empenhado em acertar, tenaz no trabalho, voltado ao bem da igreja e das almas, para a obra que você desenvolve, ao bem da igreja e das almas. Para a alma que você desenvolve, não há mister de nenhum dom especial. Ela se explica pelo disprate, as palavras diferentes, né? Está citado assim no número 4, porque Castro Maia mandou uma carta para o Plínio falando dos dons proféticos do Antigo Testamento, o profetismo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que ele chama de dons carismáticos, e ele fala assim da missão profética da igreja, mas o Plínio não tem esse dom profético, segundo Castro Maia. Vinícius, o Plínio tinha esse dom profético? Não é competência minha analisar isso ou não. Eu não tenho essa competência, eu não tenho essa intenção, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa habilidade, meu trabalho não tem essa finalidade. A finalidade do meu trabalho é expor que houve um desentendimento de Castro Maia para cumprir a partir de 1979. Eu estou tirando isso de uma carta que eu tenho. Isso aqui, escrita em 3 de setembro de 79. Eu não vou publicar essa carta porque o historiador precisa preservar as suas fontes, mas está devidamente explorado no meu trabalho, né, com referência bibliográfica, tudo direitinho. Então, permita-me dizer, com todo respeito, que não julgo dotado de qualquer dom carismático especial. Não estou dizendo que isso é verdade absoluta, estou dizendo que essa é a crença de Castro Maia, até porque o Dr. Plínio respondeu isso também. Bom, continuando aqui, na carta, na carta de 20 de outubro de 1982. Li boa parte da xerox da conversa com o Zé Raimundo, etc., enfim, do padre Diacone. Vamos aqui. Nas ocasiões, eu disse claramente que não se lhe deve o status de profeta, no sentido próprio da palavra, envolvendo um carisma especial, além das qualidades em que o indivíduo é possuidor, mesmo que sejam singulares. Vejo que na TFP o pensamento e a ação pautam por outro conceito.
também não escondi que encontro na TFP uma atmosfera generalizada desfavorável ao clero. Que outros o tenham percebido também não admire. Não acho que essa atmosfera seja resultado de um trabalho positivo de afastar rapazes do seminário ou de impedir que para lá se encaminhe. Bom, então, essa aqui é uma segunda carta. Ok? Estou respondendo ao que me perguntaram, né? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui são as cartas do Dr. Plínio, né? Ok. Bom, e respondendo, o terceiro ponto, né? Então, assim, expliquei aqui no primeiro momento. Disseram assim, Plínio não ficou calado. Não ficou calado, mas ele caiu no ostracismo, né? Ele, assim, teve o seu poder de fala bastante tolhido pelo arcebispo. Assim, ele escreve, né, que Dom Gaspar já começa aí, né, algumas restrições com ele, mas a coisa se intensifica com Dom Mota. As memórias do Dr. Plínio trazem um relacionamento bastante bom com o arcebispo Dom Duarte. O senhor diz que Plínio propõe uma união entre a TFP, os padres de Campos e os padres lefevristas. Isso não procede. Após a sagração dos bispos, em 1988, não há mais nenhuma relação entre Dr. Plínio, Dom Maier ou Dom Lefebvre, ou nenhuma tentativa de união de contatos. Vamos lá, o que eu achei aqui nas pesquisas? Assim, sobre o profetismo, o Dr. Plínio responde uma carta de 7 de novembro de 1982. Esta é, segundo me parece, a doutrina. Eu nunca afirmei, e nem se afirmou na TFP, coisa diversa. Outra questão inteiramente distinta é saber se pessoalmente tenho algum desse profetismo no oficial. Naquela carta anterior, a sua ida a Amparo, Vossa Excelência me disse em tom, aliás, muito afetuoso, que acha que não, mas continuamos perfeitamente amigos. Outros acham que sim. Esta é uma apreciação que diz respeito tão somente à minha pessoa. Nela não entro, pois, senão para reconhecer a quem quer que seja e a Vossa Excelência, mais do que ninguém, o direito de pensar e dizer o que quiser. Só o que me importa é a minha fidelidade à doutrina e da TFP, que elas estejam salvas. Dr. Plínio não... Uma resposta que você pode ter diferentes interpretações, né? Assim, eu entendi aqui, Dr. Plínio dizendo assim, Dom Antônio, fica na sua aí, porque tem coisa que não é competência sua analisar ou não. Eu tive esse entendimento. Estou aberto a ouvir outros pontos de vista. Mas aqui, eu disse, né, que Dr. Plínio propôs uma ligação, deixa eu ver aqui na minha colinha aqui, né? Bom, o Dr. Plínio propôs uma ligação Campos, Econe, TFP. Escreveram que não, que é mentira, enfim, etc. De fato, a TFP condenou as sagrações de Econe. Mas vamos aqui. Será que eu estou inventando isso? 31 de outubro de 1982. Tudo isso posto, Excelência, peço-lhe, pela nossa velha amizade, que me declare, com toda franqueza, sem algo mais, posso esclarecê-lo, ou se encontra alguma outra censura a fazer. Com efeito, segundo várias vezes tenho dito a Vossa Excelência, a situação cada vez mais grave da Igreja e do mundo pede entre todos nós, inclusive Econe, que só critico aqui na medida do indispensável para me explicar e me defender, que lutemos para nos mantermos na boa linha, buscando uma aproximação recíproca sempre maior. Por isso, prezo de todo o coração e até superlativamente a proximidade com Vossa Excelência.
Enfim, o Dr. Plínio propôs em 1982 que houvesse uma união Campus, ECONE, da TFP, diante do contexto que havia no mundo. Isso não quer dizer que o Dr. Plínio estava de acordo com as sagrações de 1988, até porque a partir de 1980, dezembro de 82, o Castro Maia propôs uma ruptura, assim, você para lá, eu para cá, cada um no seu caminho. E ele escreveu, e Castro Maia escreveu, inclusive eu li assim, cartas onde ele dizendo assim: Dr. Plínio me enganou por 40 anos. Eu ouvi isso hoje, inclusive. Eu tenho diversos áudios, diversos padres tradicionalistas. E numa missa pela alma de Castro Maia, um padre disse, na presença de milhares de fiéis, dezenas de padres religiosas, que Castro Maia disse: o Dr. Plínio me enganou por 40 anos. A ruptura aconteceu, foi um processo entre 79 e 82. Teve um rapport escrito por uns que aconteceu na escola, feito na escola Saint-Benoît, na França, de pais católicos, tradicionalistas, colocaram numa escola da TFP. Os pais entenderam que estava vendo o culto a Dona Lucília, ao Dr. Plínio, etc. Enfim, coisas nessa natureza. Esse relatório chegou até Castro Maia. Castro Maia manda uma carta do Dr. Plínio. Eu vou mandar uma. Dr. Plínio, fica tranquilo. Li a sua carta que foi publicada no estado de São Paulo. Vou mandar uma carta para 100 bispos. Enfim, mas quero dizer que estou em desacordo com essas questões ligadas ao profetismo, onde ele bota, inclusive, ele demonstra sua preocupação com João Cladias, que na época era líder da fanfarra da TFP e também distribuía fotos, era fotógrafo da TFP, distribuía fotos do Dr. Plínio, Dona Lucília, enfim. Alguém escreveu aqui, da família Vidigal, escreveu: mas isso daí é uma coisa que Castro Maia foi influenciado pelo Orlando Fedeli. Vamos por partes. De acordo com as cartas, o start parte desse relatório da escola Saint-Benoît. A partir daí, então, Castro Maia escreve, porque Plínio diz assim: não, mas o senhor está sob a influência dos lefebristas. Dom Lefebvre é frio conosco, os padres lefebristas não apreciam a TFP. Castro Maia diz: num primeiro momento, isso parte, sim, dos padres de ECONE, mas eu entendo que há essa postura na TFP, ligada ao anticlericalismo, ao culto do Dr. Plínio, além dessa questão da capela, né, das capelas que tem lá em diferentes sedes lá de São Paulo, né? Pois bem, então, acho que está claro isso, né? Que essa questão do profetismo, Castro Maia escreve sobre isso, parte do relatório de 1979 na escola Saint-Benoît. Aí, em 1982, eles rompem relações. A TFP lança uma nota em agosto de 1988. As sagrações foram em 30 de junho de 1988. A TFP lança uma nota. A TFP é a Sagração Episcopal de ECONE. A propósito da sagração episcopal realizada em ECONE, na Suíça, em 30 de junho, pelo arcebispo Marcel Lefebvre, o serviço da imprensa TFP distribuiu nessa ocasião a seguinte nota aos órgãos de comunicação social. A TFP é uma entidade voltada ao estudo e ação acerca dos problemas socioeconômicos à luz dos ensinamentos imutáveis da Santa Igreja Católica. A tensão entre o arcebispo Marcel Lefebvre e a Santa Sé, de modo especial, sobre temas de índole estritamente teológica e canônica, como, por exemplo, se a nomeação de um bispo de Roma deve proceder necessariamente à sagração deste em assuntos dessa natureza, a TFP jamais tomou posição. Mas os membros da TFP, do IPCO, enfim, afirmam que o Dr. Plínio Correia de Oliveira estava em pleno desacordo com as sagrações. Conversei com padres também, enfim, tive história oral, né, a metodologia da história oral,
e eles foram aconselhados, os padres ligados à TFP foram aconselhados a se manter longe, né, da união sacerdotal por conta desse estado de excomunhão que eles poderiam incorrer. Bom, poderiam não, incorreram, né, no caso assim, Castro Maia, Lefebvre, os 4 bispos e Castro Maia, sabendo que a excomunhão foi diferente para o arcebispo francês e para o bispo brasileiro. Teve uma pessoa que falou assim: como assim Castro Maia pode ser o principal opositor ao Concílio Vaticano II, sendo que ele assinou os documentos? Gostaria de responder isso. Foi o que levou o professor Roberto de Mattei a comentar com muita adequação em seu livro já citado, O Cruzado do Século XX. Bem se pode imaginar a preocupação de Plínio Corrêa de Oliveira perante as conclusões do Concílio Vaticano II e talvez a sua perplexidade com o fato de que os 2 prelados brasileiros que lhe eram chegados e o próprio arcebispo Lefebvre tivesse assinado o conjunto de atos conciliares, até mesmo os documentos que tinham combatido na aula conciliar. O certo é que Plínio Corrêa de Oliveira assumiu uma postura de respeitoso silêncio, à espera de que os fatos confirmassem tudo quanto ele já previra. Bom, Dom Antônio de fato assinou os documentos conciliares, mas durante o concílio, Castro Maia, eu tenho as actas sinodais, todas as participações. Castro Maia se coloca o tempo todo, desde 1959, com a consulta Tardini, numa postura conservadora, ou seja, de acirrar a postura da igreja contra o mundo moderno. Castro Maia é descrito pelos seus padres como um bispo intransigente, de princípios intransigentes, ou intransigente na defesa dos seus princípios. Bom, mas a partir de 66 eu também li as cartas, né? Começa a montar em Campos um ambiente, uma esfera anticonciliar. E ele manda diversas cartas para Lefebvre, onde ele diz assim: a proposta é resistir ao concílio. Não dá para a gente conciliar o magistério da Igreja de Trento Vaticano I com o Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium, de modo especial a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, são muito flexíveis com o mundo moderno. Nós não podemos participar. Ele usa o termo ginástica. É necessária uma ginástica imensa para a gente conciliar o Vaticano II com o magistério de Trento e o magistério do Concílio Vaticano I, e além dos documentos, né, da doutrina, do magistério praticado até Pio XII, que morreu em 1958. Bom, então nas cartas, Castro Maia revela-se um bispo angustiado e propõe resistir às reformas conciliares. Tanto é que na Catedral de Campos, por parte do bispado, somente em 1981 a nova liturgia começa a ser celebrada. Então, a doutrina social, a nova doutrina social, o ecumenismo e o ecumenismo / liberdade religiosa e a reforma litúrgica foram rechaçadas por Castro Maia, e em nenhum outro lugar você teve assim uma diocese como Campos, uma igreja principal, uma catedral, 2 seminários, 2 liturgias, padres sendo exonerados, 25 padres no universo de 50 sendo exonerados suas paróquias, dezenas de milhares de fiéis deixando as paróquias, as igrejas matrizes, para construir outras comunidades em nenhum outro lugar. Por isso Castro Maia é dito como o principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Por quê? Porque não houve nada semelhante a isso como aconteceu em Campos. Qual outro bispo chegou às últimas consequências? É um processo de haver a formalização do processo de ruptura, de excomunhão perante a Santa Sé, e um processo tão celebrado de reconciliação. Em qual outra diocese? Houve a diocese oficial e uma administração apostólica pessoal para atender aos fiéis que queriam manter a espiritualidade e a prática religiosa tridentina. Isso nasceu pelo trabalho do bispo Antônio de Castro Maia. Por isso, tendo em vista a hierarquia que ele ocupava na igreja e a maneira intransigente, radical, como ele levou as últimas consequências às suas crenças,
eu entendo que ele é o principal opositor ao Concílio Vaticano II. Agora, não dá, a oposição é uma coisa subjetiva, né? Não dá para medir a oposição, a aversão, a aceitação, a adesão de uma pessoa, mas dá para analisar a sua postura e o impacto da sua postura. É nesse sentido, por não haver outro paralelo, um strike, essa é a palavra, um strike paralelo no Brasil, como o legado deixado por Castro Maia, que eu apresento ele como sendo o principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Bom, estou olhando aqui, né, a minha colinha, né? Acho que respondi, né? O anticlericalismo, Castro Maia escreve sobre isso. O START, como é, né? É o Rapport, relatório feito em 1979. O profetismo, disseram que Castro Maia aceitava o profetismo de Plínio, etc., enfim, do dom de discernimento dos espíritos. Na carta que eu tenho aqui, ele diz que não. Enfim, como não achei nada nesse sentido de ligação, né, de Plínio, de adesão do Antônio ao doutor Plínio, né, de crença ao profetismo. Aliás, encontrei inclusive uma carta que ele mandou, né, onde ele dizia assim, que os jovens da TFP, né, os jovens da TFP que iam ter formação em São Paulo com João Cladias e voltavam para Campos, para as paróquias da diocese, consideravam mais autoridade do Dr. Plínio do que da própria igreja, e isso incomodava Castro Maia. Ele escreveu isso no dia 20 de outubro de 1982. Então, assim, eu tenho fontes históricas primárias, né, que revelam Castro Maia, um bispo, no Concílio Vaticano II, aguerrido na sua postura conservadora, ou seja, de fechar a igreja contra as reformas, com o apoio de Plínio Correia de Oliveira, que participou do Concílio Vaticano II, da primeira sessão, devidamente documentado, com fontes históricas. Castro Maia, um homem angustiado de 66, mas em diante até 1981, mas principalmente a partir de 68, por conta da conferência de Medellín, etc., do advento da teologia de libertação. Castro Maia faz diversos sermões contra a teologia de libertação. As SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que começam a surgir nos anos 60, e na luta antiecumênica, antirrevolucionária, anticomunista, pela devoção mariana e pela conservação do magistério antimoderno da igreja e pela liturgia tridentina, contra a reforma litúrgica. E Dr. Plínio aderiu, essa era a postura do Dr. Plínio, tanto é que os padres Davi, Antônio, Vilac, Gervásio, Olavo, Padre Antônio Silveira atendiram o Dr. Plínio pelo rito tridentino, né? E, enfim, acho que é isso, né? Acho que esclareci. Mas, assim, se não tivesse sido esclarecido, podem mandar mensagens no WhatsApp, etc. Gente, isso aqui não é uma questão dogmática. Eu posso estar errado. As minhas fontes, como eu li aqui, demonstram essas críticas de Castro Maia, né? Mas, enfim, eu estou esperando outras. No momento que eu as tiver, repito, faço meia-culpa, faço um outro trabalho, etc. Na boa. E quem quiser te escrever, fazer contato, dialogar, estamos abertos, né? Não estamos tratando de santos, embora sejam pessoas santificadas por muitos, mas na dimensão da ciência e religião não se trata de santos, tratamos de personagens históricos. Muitas pesquisas já foram feitas sobre a renovação carismática, sobre a teologia da libertação, as SEBs, etc., o Concílio Vaticano II, os seus desdobramentos. Agora estamos chegando numa outra seara, que são os setores mais conservadores. Como diz o meu orientador da PUC Minas, estamos chegando numa mata virgem, né? Muita coisa ainda há o que ser discutido. Vocês que já têm fontes históricas, abram para nós. Nós precisamos, nós queremos, e eu trabalho com muitas fontes primárias. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.